Olá, pessoal! Acho que muitas pessoas concordam que suas famílias são a coisa mais importante em suas vidas. Nossas famílias nos aceitam como somos. Eles nos amam, não importa o que aconteça, e fazem de tudo para nos fazer felizes. Para muitas pessoas, a família é onde suas vidas começam. É onde o amor nunca acaba. Obviamente que as crianças ocupam um lugar especial dentro de nossas famílias. Às vezes são as crianças que abrem os nossos olhos e nos ajudam a entender que as coisas não estão indo tão bem quanto pensávamos inicialmente. Foi exatamente o que aconteceu com um homem confiante que fez absolutamente tudo ao seu alcance para deixar sua família feliz. Seus esforços, porém, foram em vão. Ele descobriu isso apenas tempos depois e completamente por acaso. Mas vamos começar desde o princípio. A nossa história sensacional de hoje é sobre Richard Mason, que nasceu e foi criado na cidade de Ross, no norte do país de Gales. Quando Richard era jovem, ele se apaixonou por uma doce e linda mulher chamada Kate. O romance entre Richard e Kate foi rápido, cheio de paixão e emoções, como era de se esperar. Depois de apenas 6 meses, Richard pediu Kate em casamento, e ela imediatamente disse sim. Então o casal começou a se preparar para o grande casamento com enorme entusiasmo. É importante ressaltar que a cerimônia de casamento foi extremamente linda. Os recém-casados a quem seus convidados brindaram pareciam tão felizes e entrelaçados que todos pensaram que o seu amor duraria para sempre. Logo depois, o relacionamento deles resultou em algo grande. Uma noite, a esposa de Richard, Kate Mason, o encantou com a notícia de que em breve eles teriam um bebê. Richard ficou muito feliz com a notícia. O dia em que soube que ia ter um filho foi o melhor dia de sua vida. Ele atendeu a todos os seus desejos de sua esposa grávida e preparou avidamente um novo quarto para o seu filho. A felicidade de Richard deu um grande salto quando sua esposa deu à luz a um lindo bebê. E o mesmo aconteceu quando ele segurou seu filho pela primeira vez e quando ele disse pai, também pela primeira vez. Após alguns anos, a esposa de Richard engravidou novamente, mas dessa vez de gêmeos. Richard e Kate criaram e adotaram seus 3 filhos maravilhosos. Parecia que nada jamais perturbaria essa família perfeita e que sua felicidade duraria para todo sempre. Ele trabalhou o máximo que pôde para que sua esposa e filhos nunca passassem necessidade. Muitas pessoas invejavam a família e diziam que ele era um exemplo para outros. Hoje em dia é raro encontrar um amor tão sincero e a vida em família provavelmente poderia ter continuado nesse caminho. Richard poderia ter prosseguido com sua vida aparentemente feliz como marido e pai, se as coisas boas da vida, infelizmente, não fossem tão raras de acontecer. Richard lembra que quando sua esposa engravidou pela primeira vez, ela mostrou um súbito interesse pelo judaísmo. Ela até o convenceu a dar todos os meninos nomes do meio de origem judia, mesmo que parecesse um pouco estranho na época. Ele concordou em fazer isso apenas para deixar Kate mais feliz. Só depois de muitos anos, ele finalmente descobriu o motivo de tal desejo. É importante notar que a epifania de Richard veio de um lugar que ele menos esperava. Nos últimos anos, Richard teve problemas de saúde, mas como muitas vezes acontece, ele adiou a visita ao médico porque estava muito ocupado trabalhando duro para sustentar sua família e a educação dos seus filhos. Mas as coisas não poderiam continuar assim por muito mais tempo. Um dia ele decidiu que havia chegado a hora de cuidar de si mesmo. Richard foi ao médico, onde durante um exame foi revelado que ele tinha fibrose cística. Descobriu-se que o diagnóstico da doença estava longe de ser sua última surpresa. O que o médico disse em seguida, totalmente chocante para Richard, o impressionou. O médico olhou para Richard e disse que ele sempre foi completamente estéril. Ele não podia acreditar e disse ao médico que isso não era possível. Richard achava que o equipamento do médico estava com defeito, porque ele tinha 3 lindos filhos esperando por ele em casa. Richard disse isso com muita confiança e um sorriso no rosto, mas o médico não sorriu de volta. Os testes foram conclusivos. Naquele momento, Richard perdeu o chão debaixo de seus pés. Mesmo assim, ele ainda esperava e acreditava que era um simples erro médico. Repetir o exame, porém, só confirmou o diagnóstico. Richard contou sua própria história. Eu não fui eu mesmo por vários dias. Você consegue se imaginar no meu lugar?
Eu era um pai amoroso que criou 3 lindos meninos. Eu era um marido amoroso. Tudo desmoronou em um segundo. A princípio não disse nada à minha esposa, mas depois decidi esclarecer as coisas. Lembro-me de tudo sobre o dia em que decidi falar com a minha amada Kate. Ele decidiu não fazer rodeios e contou tudo à esposa. Claro que Kate não esperava essa conversa, e depois de ouvi-lo, Kate ficou pálida e teve problemas para falar, mas ainda negou as acusações de Richard. Richard continuou sua história, mal segurando as lágrimas. Kate disse que os filhos eram meus e que os médicos profissionais também cometem erros. Só depois de conversar com nosso filho mais velho, ele finalmente confessou, e as últimas peças do quebra-cabeça foram colocadas. Em um instante, a amada e fiel esposa com quem Richard viveu por 20 anos e superou muitas dificuldades, se transformou em uma traidora. Ela confessou que estava tendo um caso com outro homem durante todo esse tempo. O aspecto mais difícil disso era o fato de Richard sempre ter trabalhado em benefício da família. E agora, tudo parecia sem sentido. Richard disse tristemente: "Você não sabe o que é real e o que não é. É como se eu estivesse vivendo em outra realidade até ontem. Eu era pai de 3 e hoje eu não sou de ninguém." Kate finalmente disse a verdade e confessou que namorava outro homem há muito tempo. Claro que os dois eram íntimos, mas ela se recusava a revelar o nome do seu amante. Mas depois de 20 anos, Richard finalmente entendeu por que sua esposa insistia em dar nomes do meio judeu aos meninos. Richard ainda tinha poucas esperanças de um milagre e de que os meninos se tornassem seus filhos biológicos. No entanto, um teste de DNA revelou que os gêmeos não eram dele, e o menino mais velho se recusou a fazer o teste. Ele disse que Richard era seu pai, não importa o que acontecesse, e que ele não faria nenhum teste. Ele diz que não importa quem é seu pai biológico, porque pai é quem cria o filho, e foi Richard quem o criou. Acho que nem é preciso dizer que Richard Mason se sentiu derrotado e devastado. Em poucos meses, o homem pediu o divórcio e chegou a exigir indenização por danos morais. Eu pensei sobre essa situação por um longo tempo, mas não importa como eu olhasse para isso, eu não poderia entender como Kate poderia fazer uma coisa dessas comigo. A batalha judicial entre o Sr. e Sra. Mason não durou muito tempo, porque tudo na situação estava claro, até para o juiz. O tribunal decidiu que Kate tinha que pagar $250.000 em danos. Também é interessante que Kate manteve o nome do pai biológico do menino em segredo, não importa quantas vezes Richard perguntasse. E por isso, não se sabe se ele está ciente do fato de ter 3 filhos. Não importa o quão triste essa história tenha se tornado para Richard, ele ainda encontrou forças para continuar. Hoje, Richard Mason tem quase 60 anos. Ele tem um negócio de sucesso e é um dos fundadores do MoneySupermarket.com, que é um site de comparação de preços. Mesmo provado que os meninos não são filhos biológicos de Richard, ele decidiu não abandoná-los. Ele agiu como um verdadeiro pai quando decidiu que os meninos não eram culpados por nada disso, e não importa quem eles considerassem que ele fosse seu pai. Kate tentou entrar em contato com Richard várias vezes, mas ele decidiu que o seu relacionamento com ela acabou completamente. Agora, ele vive com outra mulher que o ama e o apoia em todos os seus empreendimentos. Ele comprou uma casa gigante, onde hospeda seus filhos com frequência. Kate agora tem que trabalhar em vários empregos para se sustentar e pagar a Richard os valores determinados pela ordem judicial. E isso está sendo muito difícil para ela, já que nunca havia trabalhado antes e estava acostumada a depender do seu agora ex-marido. Essa triste história de decepção nos mostra que todas as mentiras são eventualmente reveladas, mesmo que leve 20 anos. Nada pode ser escondido para sempre. Afinal, melhor é a verdade amarga do que a doce mentira. E essa foi mais uma história sensacional aqui do nosso canal. Como você teria agido no lugar de Richard? Você seria capaz de perdoar? Diga pra gente aqui nos comentários abaixo, nós gostamos muito de saber a sua opinião. E se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative a notificação para não perder nenhum vídeo novo que nós trazemos aqui no canal todos os dias. E deixe um like se você gostou desse vídeo. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro aqui no Histórias Sensacionais.